Olá, vamos conversar mais uma vez sobre problemas aqui da infância, das nossas crianças, dos diagnósticos que são importantes, quando é que você deve se preocupar, procurar seu pediatra e ir lá conversar. Hoje vou abordar um pouquinho um tema que é recorrente, é importante e que as pessoas precisam lembrar, que é o diagnóstico correto das anemias que algumas crianças têm. É um erro pensar que toda anemia está associada a uma perda de ferro, a chamada anemia hipocrômica microcítica, quer dizer, glóbulos vermelhos pequenos e com pouca cor, que significa que eles têm pouca hemoglobina, que é a molécula fundamental que concentra o ferro. E, na verdade, ela é importante, é uma das doenças mais frequentes e mais comuns que a gente vê no mundo e, inclusive, nas crianças. A grande causa da maior parte dessas anemias, chamadas ferropênicas, que depende de uma concentração baixa de ferro, é social, é falta de alimentação adequada, falta de saneamento básico com muita parasitose, bichinhos lá no tubo digestivo que causam diarreia, são perdas sanguíneas pelo intestino de doenças graves, outras que podem levar a perdas graves, a própria doença celíaca, que é o tema de uma das minhas apresentações aqui no YouTube. E, na verdade, o que precisa é quando você suspeitar, ou pensar, ou achar que seu filho está muito cansado, não está conseguindo correr bastante, se cansa muito frequentemente, ou está comendo mal, ou tem diarreias, ou você não sabe bem se ele está com uma parasitose, você precisa ir ao médico que vai examinar seu filho, ver aquela mucosa branquinha aqui no olho, né? Puxa o olhinho para ver, vê a ponta dos dedos, aperta para ver se está bem vermelhinho, e aí o pediatra só tem como diagnosticar fazendo um exame de sangue. E aí, se for realmente uma anemia que sugere ser hipocrômica microcítica com baixa de ferro, tem que fazer os diagnósticos diferenciais. Nem todas as anemias desse tipo são necessariamente necessárias de receberem ferro no tratamento. Existem muitas outras doenças que podem acontecer, levar a uma anemia e que nem sempre é por falta de ferro, ou por má alimentação, ou por má nutrição, ou por parasitose intestinal. Aí você tem doenças hereditárias, inclusive, que você recebe dos seus pais e que são muito comuns, né? Uma delas são as chamadas talassemias, a talassemia minor e a talassemia major, que é uma alteração genética hereditária que passa de uma família para outra, que também causa um tipo de anemia, mas que o ferro é normal, não necessariamente tem baixo teor de ferro. E são anemias que são incuráveis, são genéticas hereditárias e que têm que ser controladas. E você tem que saber. A chamada talassemia minor é uma doença que às vezes nem se percebe. Quando você vai um dia fazer um exame para um esporte e tal, está lá, e você descobre que na família tem outros. A chamada major já é mais grave, é mais intensa, vai ser objeto de um dia a gente poder apresentar alguma coisa. Outra doença que acontece é a chamada anemia do Mediterrâneo, né? Que é uma anemia também hereditária, que é genética, e chama do Mediterrâneo, porque é mais comum em descendentes de pessoas de países europeus ali do Mediterrâneo, principalmente Espanha, Portugal, Itália, França. Por quê? Porque é uma anemia que provavelmente veio carregada hereditariamente da vinda dos africanos para a Europa, da chegada de invasões na Europa de países que vinham da outra região onde tinham essa doença. Agora, o que acontece para você ter certeza absoluta de que é preciso tomar um certo cuidado com as anemias? O que a gente precisa realmente fazer? A primeira coisa é lembrar que no recém-nascido, ele pode ter um pouco de anemia, sobretudo se a mãe teve anemia na gravidez, e aí precisa saber por que ela teve anemia na gravidez. E por que esse diagnóstico não foi feito a tempo, e isso levou a um bebê que está tendo uma anemia. Não é muito comum, mas pode acontecer. Outra coisa que leva uma anemia importante em bebês, e geralmente a gente tem que fazer a complementação com ferro preventivo e profilático, é a chamada alergia à proteína de vaca, ou a utilização de fórmulas lácteas com leite de vaca, que aumentam a perda sanguínea nas fezes da ação da proteína heteróloga do leite de vaca, que não é igual ao do leite humano. Bebês que mamam bem ao peito não costumam precisar tomar ferro profilático. O pediatra geralmente receita nesse período, principalmente, a vitamina D, até porque ele não vai tomar muito sol, porque às vezes a mulher não tomou muito sol na gravidez, e principalmente porque ele vai ficar muito dentro de casa, e, sobretudo, ajuda um pouco a aumentar a imunidade.
Agora, o ferro a gente não dá preventivamente, de uma maneira geral, aos bebês que mamam o peito. Há trabalhos interessantes mostrando que, então, em situações de deficiência econômica, de pessoas que moram em situações de risco, cuja alimentação não é boa, e tomam leite de vaca, principalmente não das fórmulas, que geralmente estão associadas com ferro, mas que tomavam leite de saquinho, né? Antigamente se fazia muito, ainda se faz, na pobreza a pessoa compra um saquinho de leite, põe água e dá para a mamadeira no bebê, o que é muito triste, a gente tenta evitar isso. Se não pode amamentar, o ideal é usar uma fórmula que tem adição de ferro, tem adição de outra substância importante, mais parecida com o leite materno. Mas quando usa esses leites, você pode fazer anemia. Aí, trabalhos muito interessantes, feitos inclusive na cidade de São Paulo, vendo as crianças da periferia, mostravam que dar ferro para essas crianças da periferia que tomam esse tipo de forma, de mamadeira, é fundamental, porque pode ajudar muito no desenvolvimento dessas crianças, inclusive no crescimento e até no desenvolvimento psicomotor e nutricional. E aí o ferro profilático é usado. Agora, atenção, o diagnóstico adequado e sério das anemias tem que ser feito com muito cuidado. Primeiro, com uma boa anamnese. O que é anamnese? É a história, saber como é que foi o nascimento, como é que foi a gravidez da mãe, qual é a história familiar, se na família tem algum tipo de anemia crônica que as pessoas não sabem bem qual é, por quê, e se é realmente hipocrômica, se ela realmente é ferropênica, quer dizer, tem baixo teor de ferro, para fazer diagnósticos diferenciais e fazer os exames necessários. Uma coisa muito importante diante de uma anemia é o médico se preocupar em dosar o ferro sérico, ou seja, quanto de ferro existe nesse sangue circulante. E aí, a partir dessa dosagem do ferro, dosar também a ferritina, que é um transportador de ferro. Aí sim, se tiver ferro baixo, se a história for clássica de anemia por deficiência de ingesta, de dieta inadequada, ou de parasitoses crônicas, ou de má situação econômica e social com desnutrição associada, tem que complementar com ferro. Por que a gente tem que tomar esses cuidados? É porque o ferro não é inócuo. Quando você dá ferro sem precisar e sem saber qual é a causa real da anemia, você pode ter uma coisa chamada hemociderose. O que é isso? É aumentar a quantidade de ferro circulante no sangue, que também é prejudicial e que pode trazer problemas graves. Em alguns casos, quando você faz esse diagnóstico e a dosagem de ferro está muito alta, você tem que tomar medidas importantes, inclusive, às vezes, até fazer troca sanguínea para diminuir esse ferro circulante e tratar essa chamada hemociderose, né? Agora, uma coisa que é fundamental, à medida que as crianças crescem e à medida que chegam na pré-adolescência ou na adolescência e aparece principalmente a puberdade, sobretudo nas meninas, às vezes, alterações menstruais importantes, com grande perda sanguínea durante as menstruações, criam o que a gente chama de anemia por perda excessiva. Pessoas que foram, já crianças maiores ou adultos, pessoas que foram operadas no intestino, no estômago, podem ter alterações que realmente levam à perda sanguínea. Tumores intestinais, câncer, pode estar associado a anemias crônicas que a pessoa tem como primeiro sinal e tem que ir atrás disso. E as doenças específicas, chamadas de doenças inflamatórias intestinais, uma delas, inclusive, causada pela doença celíaca, são importantes. Outras, as intolerâncias à lactose, que dão diarreias crônicas, alergia à proteína de vaca, né? Eu, por exemplo, me lembro de um caso de um bebê que eu atendi, cuja mãe um dia me ligou e disse assim: olha, professor, doutor, que parece massa de tomate, ou seja, uma hemorragia grande, né? Era uma criança com uma grande alergia à proteína de vaca. E aí eu falei: mãe, mas você mudou a sua dieta? Você está amamentando? Eu estou amamentando exclusivo, mas o que você está comendo? Eu gosto muito de leite, ontem eu comi muita coalhada, tal. E ele fez uma hemorragia. Sempre que há esse tipo de coisa, ou cólicas muito grandes, e existe uma suspeita, mesmo que a mãe esteja amamentando, de sangramento nas fezes, tem que se pensar na alergia à proteína de leite de vaca, e isso é uma coisa que pode levar realmente até a anemia que precisa ser tratada. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o tratamento das parasitoses, né? Eu não dou remédio para tratar parasitas intestinais de rotina, como se fazia antigamente, até porque a gente sabe que esses medicamentos para parasitose, dados assim ao léu, para pegar aqueles remédios que tratam um monte de parasitas e tal,
que têm uma atuação muito aberta, eles também não são inócuos, eles podem trazer alguns problemas de irritação dessa mucosa. Então, o que eu sugiro, quem tem uma suspeita desse tipo, e que tem uma associação de anemia microcítica com ferro baixo, além de fazer os exames certinhos, além de ver o ferro sério, medir a ferritina, que é uma proteína que é transportadora de ferro no organismo. Exames de ferro de fezes feriado. Eu geralmente faço 3 exames de fezes com intervalo de 15 dias até pegar alguma parasitose, como ancilostomíase, né, ela consome muito, que é importante de tratar, ou doenças crônicas irritativas do tubo digestivo que fazem perda sanguínea. De uma maneira geral, as outras anemias, que não são dependentes do ferro, elas também têm que ser diagnosticadas e tratadas. A maior parte delas não tem uma maneira de você tratar e curar, porque elas geralmente são hereditárias que você recebeu da sua família. Quando na família histórias de doenças hematológicas com anemias, que podem ser esse tipo de anemia, as talassemias, a doença do Mediterrâneo, a anemia mediterrânica e outras desse tipo, aí você precisa já ser avisado, o pediatra tem que ser avisado pela família, quando ele vê a criança, que na família tem essas histórias. Todas elas dá para se controlar e para se cuidar bem, mas o mais importante é o diagnóstico diferencial e a maneira de a gente perceber. Os sintomas da anemia são muito difusos. Geralmente, quando a anemia é intensa, é cansaço, dificuldades de se concentrar, falta de ar, sobretudo em pessoas maiores, subir escadas da falta de ar, porque o que acontece é que a hemoglobina baixando, né, a proteína que é transportadora de oxigênio, você quando faz um esforço maior, que você precisa oxigenar mais, ela não consegue retirar do pulmão todo o oxigênio necessário porque tem pouca hemoglobina circulante, né? Aliás, o bebê intraútero, ele tem um tipo de glóbulo vermelho totalmente diferente do glóbulo vermelho que aparece imediatamente após o nascimento. O glóbulo vermelho, chamado glóbulo vermelho fetal, ele é preparado para captar oxigênio na placenta. Quando o bebê nasce, ele respira, abre o pulmão e o pulmão se enche de ar, esse glóbulo vermelho não é o melhor para pegar oxigênio no pulmão. Então, ele imediatamente destrói esses glóbulos vermelhos e a medula começa a produzir um glóbulo vermelho chamado tipo adulto, mesmo no bebê, que é o glóbulo vermelho que vai funcionar captando oxigênio no pulmão para levar para todo o organismo. É por isso que, às vezes, os bebês, como tem que destruir esses glóbulos vermelhos que estavam lá intraútero, faz a chamada icterícia, porque a hemoglobina desses glóbulos é quebrada e apresenta uma proteína chamada bilirrubina, a proteína essa que dá aquela cor amarelada que alguns bebês têm. Portanto, anemia é uma coisa a ser diagnosticada pela uma suspeita. Clinicamente, o médico põe orientações de que ele precisa pedir exames. A história, né? A alimentação, a mucosas intestinais, a mucosas do olho e da língua e das pontas de dedos, mas o que forma o diagnóstico mesmo é realmente o exame de sangue. Tá bom? Pode mandar perguntas para a gente que a gente responde. Nós estamos aqui no canal do YouTube Família, Amor e Cuidados, tá bom? Então, eu espero que vocês me mandem perguntas, me mandem coisas que eu possa orientar e responder as perguntas. Grande abraço para vocês. Professor José Martins Filho.